agenda legislativa das usinas hidrelétricas, hoje ela trata dos assuntos de ICMS, valor adicionado, CEFEM e também tem a questão do pré-sal, que é mais a título informativo mesmo. Bom, a primeira proposição da agenda legislativa é a PEC 462 de 2005, que é de autoria da Ieda Cruzes, quando deputada, e essa PEC, ela altera a atribuição do valor adicionado. Essa PEC, ela quer distribuir o ICMS, que hoje é de garantia dos municípios sede de usinas hidrelétricas, onde se localiza a casa de força, também aos municípios alagados. Então, essa distribuição se ficaria em 60% aos municípios sede de usinas e 40% aos municípios alagados. Aqui também, dentro destes 40% dos municípios alagados, 70% seria proporcional à área inundada e 30% proporcional à população. Outra proposta é um projeto de lei complementar, que na verdade ela altera o conceito de município sede. Hoje, o município sede de usinas... Vamos falar um pouco da tramitação. Claro. Essa proposta de emenda à Constituição, ela já foi aceita pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, é uma proposta que é constitucional e agora ela aguarda a constituição de uma comissão especial para apreciação de méritos. Esse projeto de lei complementar 77 de 2007 é um projeto que altera o conceito de município sede. Hoje, o município sede de usina é aquele município onde se localiza a casa de força, onde se localiza a turbina. Portanto, são esses municípios que têm direito ao ICMS. A proposta do projeto de lei complementar altera esse conceito, pois passaria a ser município sede os municípios cuja barragem é construída. Então, esse ICMS, na verdade, seria distribuído entre esses municípios da barragem. Eu não sei, com relação à tramitação, acho que está tudo exposto na agenda, com as tramitações, as comissões, está tudo certinho. Esse projeto 77, através do ex-presidente Quinalha, da Câmara Federal, nós estamos segurando ele na gaveta, nós estamos segurando ele na gaveta desde 2007, tá? Então esse processo está segurando ele muito. Todas as e comercialização que vigora atualmente. Próxima. Esse projeto é um projeto bastante benéfico às usinas hidrelétricas, na verdade aos municípios, né? Em geral, porque altera a distribuição da compensação financeira. Atualmente, a compensação financeira, 45% é de direito aos municípios, 10% à União e 45% aos estados. Esse projeto de lei, vale ressaltar que esse projeto ele veio do Senado, foi aprovado no Senado e ele está na Câmara agora. Desculpa, perdão, é o contrário. Isso mesmo. Isso, obrigada, deputado. Esse projeto, na minha opinião, deve ser o alvo principal das municípios. Eu acho que também interessa. Então, acho que é o projeto mais fácil de aprovar, porque você hoje manda para o Estado, e não representa nada do Estado. O município é esse. Esse é difícil fazer. Esse é difícil passar, por favor. Tem um projeto que a PCH tem um tratamento de energia limpa. É um conceito predominante na Câmara que não precisa nenhum energia limpa. Energia extra limpa. Na verdade, energia limpa. A PCH é extra limpa, ela não tem inundação, uma série de características. Ela praticamente é uma usina fundada. E aqui a gente trouxe um quadro a título de informação das pequenas centrais hidrelétricas em construção e as em operação. Aqui, atualmente, no estado da Bahia, são 7 em operação e 1 em construção. Aqui a gente tem o projeto de lei do Senado 411 de 2008, se eu não me engano, é da senadora Célia.
prazo de 5 anos e repassa aos municípios. É um projeto bastante benéfico, porque com essa desvinculação, os municípios poderão pegar esses recursos e aplicar 30% na educação, 40% no meio ambiente e 30% na saúde. É um projeto bastante benéfico. Aqui a gente também tem esse projeto de lei 4.308 da Câmara, que é um projeto que na verdade, engessa bastante os municípios, porque atualmente os recursos arrecadados com a tributação das usinas, com compensação financeira e todos os outros impostos, eles devem ser aplicados prioritariamente na bacia. Esse projeto de lei, ele engessa o município por quê? Porque ele diz que os recursos eles devem ser aplicados integralmente na bacia. Então, é um projeto que vai deixar os municípios um pouco mais engessados na aplicação dos recursos. E temos, por fim, o projeto de lei do Senado 56 de 2004, que inclui como apto a receber a compensação financeira os municípios cujas nascentes dos rios são aproveitadas para fins de geração de energia elétrica, né? Atualmente, quem recebe a compensação financeira são os municípios alagados e os municípios onde se localiza a turbina e a casa de força. Tem que estar com vários. Está rolando desde 2004 mesmo. Deputado, eu tenho a impressão que, eu vou fazer um comentário que eu tenho visto esses dias. Com as empresas certas que vão comandar a exploração do petróleo lá. Já na comissão especial que foi constituída para análise desse projeto, o primeiro substitutivo, que foi de autoria do deputado, que é relator dessa matéria, Henrique Eduardo Alves, começou a prever já essa distribuição de royalties, né? Coisa que o governo federal não queria discutir em nenhum momento. A intenção do governo era liberar os contratos de partilha para poder já começar a ser feita a licitação. Mas os deputados falaram não. Então a gente já vai sim tratar de distribuição de royalties, de distribuição de participação especial e bônus de assinatura. E a distribuição daquela área não licitada do pré-sal, que são os 72%, ficou nessa distribuição aí. 31% aos municípios, sendo que são 6% aos municípios produtores, 3% aos municípios de embarque e desembarque e 22% para um fundo de participação dos municípios, que é um fundo que vai ser distribuído a todos os municípios. Teve também uma alteração na alíquota, que foi de 10% para 15%.